E aí, pessoal, na última aula a gente falou sobre a lei de Hooke, mas o que acontece quando a gente tem mais de uma mola envolvida no problema? É isso que a gente vai falar sobre hoje, a associação de molas. Vem comigo! Então, pessoal, a gente viu na última aula a lei de Hooke, que fala da força elástica. E ele depende de um K, que é a constante elástica da mola. Só que o que acontece? Quando a gente tem mais de uma mola envolvida, a gente precisa determinar o que a gente chama de K equivalente, a constante elástica equivalente daquela associação de molas, tá bom? E as molas, elas podem estar dispostas de duas formas, em série ou em paralelo. Quando elas estão em série, significa que eu pego uma mola, na ponta dela eu coloco outra mola e aí eu faço o meu esforço, eu faço uma força para cá, tá bom? E aí o que acontece? A gente não consegue colocar na lei de Hooke simplesmente essa e essa. A gente precisa transformar isso aqui em uma mola única que vai ter um K, uma constante elástica, equivalente ao dessa associação aqui. Quando a gente tem uma associação em série, esse K equivalente ele é determinado por essa fórmula. 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. E se eu tiver uma terceira mola aqui, se eu tiver uma mola K3 aqui, eu vou botar aqui nessa fórmula mais 1 sobre K3 e assim por diante. Quantas molas eu tiver, eu vou colocando aqui na minha fórmula, tá bom? E aí qual que é a grande dificuldade aqui, que não é dificuldade nenhuma, tá? Primeira coisa, a gente vai ter que fazer o MMC desses caras aqui e depois inverter, né? Porque aqui tá 1 sobre K equivalente, eu quero o K equivalente. Então a primeira coisa é transformar esse lado aqui da equação em uma fração única, tá? Um número sobre outro. Aqui eu tenho uma soma de frações. A gente faz MMC e resolve isso aqui. E depois eu vou multiplicar cruzado para determinar quanto que é o meu K equivalente. Depois que eu tenho o K equivalente, é só jogar na fórmula de lei de Hooke que a gente vai conseguir fazer nossos cálculos. E a gente também tem o caso da associação em paralelo, que é, eu tenho aqui as molas presas ao mesmo ponto, tá? Uma vem por cima, outra vem por baixo e depois elas se juntam no outro ponto, que é onde eu vou fazer aqui a minha força, tá bom? Como é que eu faço para determinar nessa associação aqui uma única mola? Em paralelo é muito mais fácil. A rigidez equivalente, basta eu somar as duas rigidez, tá bom? Então eu pego o K1, o K2, somo, eu tenho o meu K equivalente, jogo na lei de Hooke também que vai dar certo. E aí a gente tem algumas questões que tratam de gráficos, tá bom? O gráfico da lei de Hooke, o gráfico da força elástica é esse gráfico aqui, em que eu tenho no eixo Y a força e no eixo X eu tenho a deformação da mola, tá bom? E aí aqui a gente tem algumas perguntas mais teóricas, tá bom? Então imagina o seguinte, qual dessas molas aqui é mais rígida, tá bom? A mola 2 ou a mola 1? Basta você olhar para o gráfico e entender o seguinte. Bom, a mola mais rígida é aquela que eu faço muita força e ela deforma pouco. Então, se eu pego uma deformação aqui, esse cara aqui, certo? Se a gente for olhar para a mola 1, a força que eu preciso fazer tá aqui. Se a gente for olhar para a mola 2, a força que eu preciso fazer está aqui, ou seja, para deformar esse tanto aqui, a mola 2, que é essa aqui, vai ter uma força maior do que a mola 1, que a força dela está aqui. Então a mola 2 é uma mola mais rígida, tá bom? Então a análise de gráfico vai trabalhar muito com isso. A força que eu faço, a deformação que eu tenho, e aí a gente vai conseguir determinar qual é mais rígida ou não. Espero que você tenha entendido. Eu te vejo na nossa próxima aula.